Minha sogra me chamou de mão de vaca, jogou o anel que comprei para sua filha na minha cara, então eu terminei o noivado, e o que aconteceu depois os deixou sem palavras. Eu, um homem de 27 anos, cresci em uma família de classe média, onde estabilidade financeira não era apenas um objetivo, era uma necessidade. Meus pais me ensinaram o valor de economizar, e eu levei essa lição para a vida adulta. Conheci Grace, uma mulher de 25 anos, há 2 anos em um churrasco organizado por um amigo em comum. Eu só fui porque meu amigo Ita não parava de insistir que eu precisava sair mais de casa. Não esperava muito, talvez um hambúrguer, algumas conversas constrangedoras e ir embora cedo. Mas então eu vi Grace. Ela não era o tipo de pessoa que chamava atenção por ser barulhenta. Estava sentada na beira do quintal desenhando algo em um caderno. Me aproximei, perguntei o que ela estava desenhando e começamos a conversar. Ela tinha uma energia calma que era tão diferente das pessoas do tipo olhem para mim que eu costumava conhecer. Uma coisa levou a outra, e no fim da noite, trocamos números. Nos conectamos quase imediatamente. Grace era doce, criativa, e tinha um jeito de tornar as coisas mais simples em algo especial. Ela me contava sobre seus projetos de arte favoritos, sobre como queria abrir seu próprio estúdio um dia, e todos esses pequenos sonhos que faziam seus olhos brilharem. Eu adorava ouvi-la falar sobre tudo isso. Mas, logo no começo, ela mencionou a mãe. Ela é meio intensa, Grace disse uma noite quando estávamos jantando. Quão intensa? Perguntei, meio brincando, mas não muito. Grace suspirou. Ela só tem opiniões muito fortes sobre tudo, meu trabalho, meus amigos, minhas roupas. Mas ela quer o meu bem, sabe? Naquele momento, não dei muita importância. Todo mundo tem suas excentricidades familiares, certo? Mas quando conheci Linda, a mãe dela, percebi que não se tratava apenas de uma mãe excêntrica que se envolvia demais, era uma verdadeira controladora. Linda foi educada na primeira vez que nos conhecemos, mas parecia falso, como se ela estivesse me avaliando. Perguntou sobre o meu trabalho, eu trabalho com tecnologia, onde estudei, e imediatamente emendou com, qual é o seu plano de longo prazo? Eu estou planejando crescer na minha função, talvez abrir minha própria empresa um dia, respondi, tentando soar confiante. Ela levantou a sobrancelha, olhou para Grace com um certo olhar e disse, bem, estabilidade é importante. Grace merece alguém que possa oferecer isso. Aquilo me incomodou, mas deixei pra lá. Grace parecia nervosa e eu não queria tornar a situação desconfortável. No entanto, com o passar do tempo, comecei a notar o quanto Linda controlava a vida da Grace. Grace sempre quis ser artista, mas Linda a empurrou para a contabilidade porque a arte não paga as contas. Grace odiava o trabalho, mas toda vez que falava em largar ou seguir sua paixão artística, Linda fazia sentir culpa com frases como, depois de tudo que eu fiz por você, é assim que me agradece. E não era só com a carreira. Linda opinava sobre tudo, as roupas de Grace, a comida que ela comia, até o jeito que ela arrumava o cabelo. Se Grace comprasse um vestido que Linda não aprovasse, ela dizia coisas como, você realmente acha que isso te favorece? O que mais me incomodava era ver como Grace simplesmente aceitava. Ela nunca enfrentava a mãe, sempre desconversava dizendo que ela era apenas antiquada ou que não quis dizer isso desse jeito. No início, tentei ser um parceiro solidário. Eu dizia a Grace que ela não precisava deixar a mãe controlar sua vida, que ela era inteligente e capaz de tomar suas próprias decisões. Grace assentia, agradecia, mas nada mudava. Quanto mais tempo estávamos juntos, mais eu sentia que Linda não estava apenas controlando a vida da filha, ela estava começando a influenciar o nosso relacionamento também. Linda tinha um jeito de me fazer sentir inadequado, mesmo sem dizer isso diretamente. Comentários como, é bom que você esteja se virando bem, ou tecnologia é um setor tão imprevisível, não é? E Grace nunca dizia nada quando a mãe fazia esses comentários. Apenas me lançava um olhar como quem dizia, eu sei que ela está sendo difícil, mas o que posso fazer? Uma vez, estávamos jantando com os pais dela e Linda começou a falar sobre como homens devem sempre ser provedores, e como ela teve sorte por o pai da Grace ter ambição de verdade. Senti meu rosto esquentar, mas Grace apenas ficou sentada, em silêncio. Mais tarde, comentei, por que você nunca fala nada quando sua mãe diz esse tipo de coisa? Ela é assim, Grace respondeu. Não vale a pena discutir. Isso me frustrou, mas não insisti muito. Eu amava Grace e achava que talvez fosse algo com que lidaríamos com o tempo. Mas olhando para trás, acho que aquele foi o primeiro rachado na base da nossa relação.
A verdade é que o controle de Linda sobre Grace não era só um problema entre as duas, estava começando a ser um problema entre nós. Quanto mais eu tentava ignorar, mais difícil era imaginar um futuro em que Linda não estivesse puxando as cordas. Ainda assim, eu mantinha a esperança de que as coisas poderiam melhorar. Achei que, talvez, se eu mostrasse para Linda o quanto eu era sério com relação a Grace, ela pudesse aliviar. Essa esperança foi o que me levou ao pedido de casamento, e, no fim das contas, a tudo o que aconteceu depois. Depois de 2 anos de namoro, eu sabia que queria me casar com Grace, apesar da constante interferência da mãe dela. Eu amava Grace pelo que ela era, gentil, paciente e criativa. Passei meses economizando para comprar um anel. Não era uma pedra enorme como as que aparecem nos filmes, mas, aos meus olhos, era perfeito, uma aliança de platina com um diamante solitário belíssimo. Era elegante e atemporal, algo que eu sabia que Grace apreciaria. Planejei fazer o pedido de forma íntima. Grace nunca foi fã de grandes gestos, e eu queria que o momento fosse pessoal e especial. Numa tarde de sábado, levei-a ao nosso parque favorito, perto do rio. Era um lugar onde íamos com frequência para relaxar, e havia um banco com vista para a água. Estávamos sentados lá, conversando sobre nossos planos para o fim de semana, quando decidi agir. Tirei a caixinha do anel e me ajoelhei. Grace, eu disse, sentindo meu coração acelerar um pouco, eu te amo e não consigo imaginar minha vida sem você. Quer se casar comigo? O rosto dela se iluminou. Sim, ela disse, com lágrimas nos olhos. Ela me abraçou com tanta força que quase esqueci de colocar o anel no dedo dela. Por alguns dias, tudo parecia perfeito. Grace olhava para o anel e sorria o tempo todo, e eu achava que tinha acertado em cheio. Falamos sobre os planos para o casamento, algo simples, talvez ao ar livre, e comecei a sentir que estávamos alinhados. Então, Grace sugeriu que visitássemos os pais dela para contar a novidade e pedir a bênção deles. Não vou mentir, eu não estava empolgado com essa ideia. Linda não era exatamente minha maior fã, e eu sabia que ela teria algo a dizer sobre o anel, o casamento ou ambos. Mas Grace parecia tão animada com a ideia que eu não quis estragar isso para ela. Vamos contar a eles juntos, Grace disse, apertando minha mão. A mamãe vai aceitar. Ela só precisa ver como estamos felizes. Assenti, mesmo sem estar convencido. Quando chegamos à casa dos pais dela, Linda estava sentada na sala com o marido, Mike. Agora, Mike é um cara quieto, geralmente fica fora do caminho de Linda, e eu não posso culpá-lo por isso. Ele nos deu um aceno educado quando entramos, enquanto os olhos de Linda imediatamente se fixaram na mão de Grace. O que é isso? Linda perguntou, num tom cortante. Grace sorriu, levantando a mão. Estamos noivos. Por um momento, Linda não disse nada. Apenas encarou o anel, como se estivesse tentando descobrir se era uma piada. Então ela soltou uma risadinha. Não era do tipo feliz, mas daquele tipo que faz você sentir que fez algo errado. Esse é o anel? Ela perguntou, levantando a sobrancelha. Sim. Não é lindo? Disse Grace, ainda sorrindo. Linda não respondeu. Em vez disso, se aproximou, segurou a mão de Grace e examinou o anel como se fosse bijuteria. É tão pequeno, disse finalmente. Tem certeza de que isso é um anel de noivado? Mãe, Grace disse, seu sorriso começando a desaparecer, não começa. Não começa, repetiu Linda, agora olhando para mim. Adam, você está me dizendo que não podia comprar algo um pouco mais decente? Senti meu maxilar se contrair. Eu esperava alguns comentários, mas isso parecia um ataque direto. Escolhi esse anel porque tem significado, respondi, tentando manter a calma. Ele é elegante e está dentro do nosso orçamento. Não achei que o tamanho do diamante fosse o mais importante. Linda soltou a mão de Grace e cruzou os braços. Um anel de noivado deveria mostrar o quanto você leva isso a sério. Esse aí parece que você está economizando demais. Mãe, disse Grace, com a voz mais firme dessa vez, chega. Mas Linda não tinha terminado. Só estou dizendo que Grace merece algo melhor. Se você não pode pagar por um anel de verdade, como pretende bancar um casamento, uma casa ou filhos? Mike, que esteve calado o tempo todo, finalmente se manifestou. Linda, talvez devêssemos apenas parabenizá-los. Linda lançou a ele um olhar que poderia congelar água. Mike, só estou sendo honesta. Estamos falando do futuro da nossa filha. Respirei fundo.
Eu amo a Grace e quero construir uma vida com ela. Não vou gastar todas as minhas economias num anel quando temos um futuro a planejar. Linda riu de novo, aquele mesmo riso condescendente. Bonito discurso, Adam. Mas parece uma desculpa. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela pegou o anel da mesinha de centro, onde Grace o havia deixado. Se isso é o melhor que você pode oferecer, disse, jogando o anel de volta na mesa, então talvez você não esteja pronto para o casamento. O rosto de Grace empalideceu. Mãe, para. Para, disse ela, com a voz falhando. Mas Linda a ignorou. Grace, você precisa pensar melhor nisso. Casamento é um compromisso sério. Você não pode simplesmente dizer sim para o primeiro cara que aparece com um anel barato. Aquilo foi a gota d'água para mim. Levantei-me, as mãos cerradas ao lado do corpo. Não vou ficar aqui sentado sendo insultado. Eu amo a Grace, mas não vou permitir que você me desrespeite assim. Linda nem se mexeu. Se você está mesmo falando sério sobre se casar com minha filha, prove isso. Compre um anel de verdade. Até lá, não perca nosso tempo. Virei-me para Grace, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa, para me apoiar. Mas ela apenas ficou ali, parecendo dividida. Adam, vamos embora, ela disse finalmente, com a voz quase inaudível. Saímos. O caminho de volta para o meu apartamento foi completamente silencioso. Eu queria falar sobre o que tinha acabado de acontecer, mas também não confiava em mim mesmo para não dizer algo que me arrependesse. Quando chegamos ao meu lugar, Grace finalmente falou. Desculpa pela minha mãe. Ela só está sendo protetora. Protetora? Repeti, com a voz se elevando. Grace, ela chamou o anel de barato e jogou na minha cara. Isso não é proteção, é crueldade. Ela não quis dizer desse jeito, disse Grace, evitando olhar para mim. Ela só tem padrões altos. Padrões altos? Disse eu, balançando a cabeça. Grace, ela me desrespeitou na sua frente e você não disse uma palavra. Como espera que eu lide com isso pelo resto da vida? Grace não tinha uma resposta. Apenas ficou sentada ali, parecendo que queria chorar. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se o amor seria suficiente para fazer isso funcionar. Depois do pesadelo na casa de Linda, Grace e eu entramos num limbo estranho. Não falávamos muito sobre o que aconteceu, e sempre que eu tocava no assunto, ela mudava de tema ou dizia vou conversar com ela em breve. Os dias se transformaram em uma semana e nada havia mudado. Então, numa noite, Grace soltou uma bomba em mim. Minha mãe acha que eu deveria ir ficar com ela por um tempo, disse ela hesitante, enquanto estávamos sentados no sofá. Eu quase engasguei com a bebida. O quê? Por quê? Ela só quer conversar sobre as coisas, disse Grace, sem olhar nos meus olhos. Conversar sobre as coisas? Grace, ela não quer conversar, ela quer te controlar. Grace suspirou, mexendo nas mãos. Eu sei que ela passou dos limites, mas ainda é minha mãe. Ela disse que quer ajudar a gente a resolver isso. Ajudar? Eu disse, incrédulo. Grace, ela acha que eu não sou bom o bastante para você. Como isso ajuda? Ela só está preocupada comigo, disse Grace em voz baixa. Ela não quer que eu cometa um erro. Eu a encarei, tentando entender aquilo tudo. Você realmente acha que isso é uma boa ideia, Grace? Ela hesitou. Eu não sei, talvez isso acalme ela. Talvez, se eu passar um tempo com ela, ela veja o quanto você significa para mim. Ou ela vai usar esse tempo para te convencer a me deixar, eu disse, sentindo a frustração crescer. Grace não respondeu. Em vez disso, olhou para o chão, e eu percebi que sua decisão já estava tomada. No dia seguinte, ela arrumou uma pequena mala e foi para a casa dos pais. Ela disse que seriam apenas alguns dias, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que Linda tinha conseguido exatamente o que queria. No começo, Grace me mandava mensagens como se tudo estivesse bem. Minha mãe está sendo legal, ela escreveu uma noite. Ela não está falando do anel nem da briga. Eu não acreditei nem por um segundo. Linda podia ser muitas coisas, mas deixar as coisas passarem não era uma delas. E, como esperado, alguns dias depois, as mensagens de Grace começaram a mudar. Ela ainda era educada, mas soava distante. Quando eu perguntava como estavam as coisas, ela dizia coisas como mamãe só está preocupada com a gente ou ela acha que precisamos de mais tempo para entender se estamos prontos.
O que mais me incomodava não era só a interferência de Linda, era a disposição de Grace em seguir junto com tudo aquilo. Eu sabia que, no fundo, ela não concordava com a mãe. Mas ela nunca se opunha. Era como se Linda tivesse uma coleira invisível nela, e por mais que Grace quisesse se libertar, não conseguia. Numa noite, Grace me ligou da casa dos pais. Ela parecia nervosa, quase como se não quisesse ter aquela conversa. Adam, ela começou, mamãe acha que deveríamos desacelerar. Claro que acha, respondi amargamente. E o que exatamente significa desacelerar? Ela só acha que fomos rápidos demais com o noivado, disse Grace. Acha que talvez devêssemos passar um tempo separados e pensar se estamos mesmo prontos para casar. Senti o estômago afundar. Grace, é isso que você quer? Ou é só sua mãe falando por você? Ela hesitou. Eu não sei, acho que talvez a gente realmente precise de um tempo. As coisas têm estado tão estressantes ultimamente, e eu não sei. Claro que estão estressantes, eu disse, tentando manter a calma. Sua mãe está causando confusão desde o dia em que pedi você em casamento. E, em vez de enfrentá-la, você está fazendo tudo o que ela manda. Isso não é justo, disse Grace, com a voz trêmula. Ela só está tentando me proteger. Proteger você de quê? Rebati. De ser feliz? De ter uma vida fora do controle dela? Grace não respondeu. Após uma longa pausa, ela disse. Eu só preciso de um pouco mais de tempo para pensar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tudo bem, disse finalmente. Os dias seguintes foram silenciosos. Grace mal mandava mensagens, e quando mandava, eram curtas e vagas. Eu sentia a distância entre nós crescer, e sabia que Linda estava por trás disso. Numa noite, recebi uma ligação do Ethan, o mesmo amigo que me apresentou a Grace. Ele tinha ouvido falar da briga por uma das amigas da Grace. Cara, odeio dizer isso, disse Ethan, mas parece que a mãe dela está tentando sabotar tudo. Nem me fale, respondi. O que você vai fazer? Ele perguntou. Eu não sei, admiti. Eu amo a Grace, mas não posso continuar lutando com a mãe dela pelo controle do nosso relacionamento. E não é como se a Grace estivesse me defendendo. Ethan ficou em silêncio por um momento. Você tem que descobrir se a Grace está mesmo do seu lado, cara. Porque se não estiver, então qual é o sentido? Ele estava certo. Mas não era tão simples. Eu queria acreditar que Grace iria enxergar o que a mãe estava fazendo, e finalmente enfrentá-la. Mas quanto mais tempo ela ficava na casa dos pais, menos eu acreditava que isso aconteceria. Alguns dias depois, Grace me ligou novamente. Quando finalmente falou, sua voz estava pequena. Eu não sei se fiz a coisa certa ao pedir um tempo, só, eu não sei mais o que fazer. As palavras dela me atingiram mais do que eu esperava. Grace não sabia o que fazer porque passou a vida toda sendo mandada. Linda tomava todas as decisões importantes por ela. E agora, quando isso realmente importava, Grace não conseguia se libertar. Grace, eu disse, com a voz mais suave, eu te amo. Mas não posso me casar com alguém que deixa a mãe controlar sua vida. Eu preciso que você escolha, eu ou ela. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Leve o tempo que precisar. Mas não espere que eu fique esperando enquanto sua mãe decide como nosso relacionamento deve funcionar. Desligamos. E eu fiquei ali, olhando para o telefone, me perguntando se eu tinha acabado tudo de vez. Mas lá no fundo, eu já sabia a verdade. Linda já tinha acabado com tudo. Uma semana depois de Grace me dizer que precisava de tempo, cheguei ao meu limite. O silêncio entre nós tinha se estendido tanto que parecia que já nem éramos mais um casal. Cada dia que passava, eu não conseguia parar de pensar em como Linda tinha tomado conta de tudo. Grace não agia mais como a mulher por quem me apaixonei, ela estava agindo como uma marionete, e Linda segurava os fios. Então Grace me mandou uma mensagem: podemos conversar hoje à noite? Mamãe acha que todos devemos sentar e resolver isso juntos. Fiquei olhando para o celular, atônito. A audácia de Linda em se meter numa conversa que deveria ser entre Grace e eu. Respondi na hora. Isso não é sobre sua mãe. É sobre a gente. Eu vou até aí, mas só porque eu precisava dizer o que pensava. Naquela noite, dirigi até a casa dos pais dela, sentindo partes iguais de raiva e frustração.
Eu não sabia exatamente no que estava me metendo, mas sabia de uma coisa, eu não deixaria Linda falar comigo como havia feito antes. Quando cheguei, Grace estava esperando na porta. Ela parecia nervosa, torcendo as mãos, como se estivesse tentando se manter inteira. Obrigada por vir, disse ela em voz baixa. Vamos acabar logo com isso, respondi, passando por ela direto para a sala de estar. Linda estava sentada no sofá como se fosse dona do mundo, com Mike ao lado, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Grace sentou-se ao lado da mãe, deixando a cadeira em frente para mim. A configuração parecia uma entrevista de emprego ruim, e eu já sabia quem não seria contratado. Linda falou primeiro. Adam, estamos felizes que você veio. Este tem sido um momento estressante para Grace, e queremos ter certeza de que ela está tomando as decisões certas para o futuro. Cerrei os dentes. Isso não é sobre o futuro da Grace. É sobre você controlar a vida dela. O sorriso de Linda não vacilou, mas o tom dela ficou mais afiado. Sou mãe dela. É meu trabalho garantir que ela esteja bem cuidada. E o meu papel como noivo dela? Rebati. Isso não conta? Só porque eu não comprei um anel grande o suficiente para os seus padrões? Grace se encolheu, mas não disse nada. Linda, por outro lado, se inclinou para frente, como se estivesse esperando por esse momento. Não se trata do tamanho do anel, Adam. É sobre o que ele representa. Um homem que não pode investir em um anel de noivado decente claramente não leva o casamento a sério. Ri, mas não foi um riso de humor. Você quer dizer um homem que não entra em dívida só para te impressionar? Porque é disso que se trata, não é? Você quer que eu prove algo para você, não para Grace. Linda não negou. Se você vai se casar com minha filha, tem que me mostrar que é capaz de dar a ela a vida que ela merece. E o que a Grace quer? Perguntei, virando-me para ela. Você se importa com isso? Grace abriu a boca para falar, mas Linda a interrompeu. Claro que me importo com o que Grace quer. É por isso que estou aqui. Para orientá-la. Orientar? Eu disse, minha voz se elevando. Linda, você não orienta. Você controla. E Grace, você permite. Você deixa ela ditar tudo, até mesmo o nosso relacionamento. Grace finalmente falou, a voz trêmula. Eu só não quero magoá-la. E magoar a mim? Perguntei. Meus sentimentos não importam? Ou tudo isso se resume a manter sua mãe satisfeita? Adam, não é tão simples, disse Grace, as lágrimas se formando nos olhos. É sim, respondi. Ou você quer se casar comigo, ou não quer. E se quiser, então precisa enfrentá-la. Linda soltou uma risadinha curta. Você está dando um ultimato? Que engraçado. Está agindo como se estivesse fazendo um favor a ela por querer se casar. Não estou dando um ultimato, disse, encarando Linda. Estou dando uma escolha. Ou ela escolhe a mim e o nosso futuro juntos, ou escolhe continuar sob seu controle. Mas eu não vou mais fazer parte dessa dinâmica tóxica. A sala ficou em silêncio. Mike parecia querer se esconder debaixo do sofá, e Grace parecia prestes a desmoronar. Linda, no entanto, permaneceu calma. Grace, disse ela, virando-se para a filha, você precisa pensar com cuidado. Casamento é uma decisão séria, e está claro que Ada não está pronto para fazer concessões. Pare de falar por ela, interrompi. Grace, essa é a sua decisão. O que você quer? Grace olhou para mim, depois para a mãe, e então de volta para mim. Seus lábios tremeram enquanto dizia. Eu não sei. Aquelas 3 palavras me atingiram mais do que eu esperava. Naquele momento, percebi que Grace não ia me escolher. Não porque não me amasse, mas porque ela não sabia como enfrentar a mãe. Acho que terminamos aqui, disse, levantando-me. Grace, eu te amo, mas não posso continuar lutando essa batalha sozinho. Você precisa descobrir o que realmente quer, sem sua mãe dizendo o que pensar. Adam, espera, disse Grace, segurando meu braço. Eu só preciso de mais tempo. Balancei a cabeça. Você já teve tempo, Grace. E tudo que isso fez foi nos afastar ainda mais. Linda se levantou, com uma expressão satisfeita. Bem, se você está indo embora, não espere poder voltar quando perceber que cometeu um erro. Virei-me para ela, a voz firme. O único erro que cometi foi achar que podia conquistar o amor da Grace mesmo com sua interferência. Acabou, Linda.
Espero que um dia Grace perceba o estrago que você causou. Saí sem olhar para trás, o coração pesado, mas a mente clara. Pela primeira vez em semanas, senti que havia retomado o controle da minha vida. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar. Grace me mandou uma longa mensagem pedindo desculpas. Mas não era o tipo de desculpa que eu precisava. Estava cheia de justificativas. Desculpa se você se sentiu assim, e mamãe não quis parecer tão dura. Ela até escreveu, só preciso de tempo para fazê-la entender de onde estamos vindo. De onde estamos vindo? Não havia nós naquela sala na noite anterior. Era eu contra a mãe dela, com Grace sentada à margem. Não respondi imediatamente. Sinceramente, não sabia o que dizer. Parte de mim queria dizer a ela para parar de tentar consertar tudo se não estava disposta a se posicionar. Mas outra parte minha simplesmente não queria mais lidar com isso. À tarde, Grace ligou. Deixei tocar. Ela deixou uma mensagem de voz, a voz trêmula. Adam, por favor, me liga. Eu quero conversar sobre ontem à noite. Sei que as coisas esquentaram, mas a gente pode superar isso. Eu sei que podemos. Será mesmo? Cada vez que eu revia a noite na minha cabeça, tudo que via era o silêncio dela. Eu me defendi, por mim, por nós, e ela apenas ficou sentada, deixando a mãe ditar as regras do nosso relacionamento. Os dias que se seguiram passaram como um borrão. Grace continuava tentando entrar em contato, alternando entre pedidos de desculpas e justificativas para o comportamento da mãe. Mandava mensagens como, mamãe só quer o melhor para mim, ou ela sempre foi assim, mas vai entender com o tempo. Mas eu não acreditava mais nisso. Linda não ia mudar. Ela passou a vida inteira controlando Grace, e Grace deixou. Porque era mais fácil do que enfrentá-la. Numa noite, Ita apareceu para ver como eu estava. Tinha ouvido partes da história pelos nossos amigos em comum e queria saber o que realmente tinha acontecido. Então você realmente cancelou o noivado? Ele perguntou, se jogando no meu sofá. Sim, respondi, entregando uma cerveja. Eu não aguentava mais. A mãe dela estava comandando tudo, e Grace nem tentava impedir. Ita ergueu uma sobrancelha. Tem certeza que a Grace não estava só perdida? Talvez ela só precisasse de mais tempo para entender tudo. Mas esse é o ponto, falei, me sentando em frente a ele. Isso não é novo. A mãe dela sempre foi controladora. E Grace simplesmente aceita. Ela não reage, não tenta. Como eu vou me casar com alguém que não consegue se impor por mim, ou por ela mesma? Ita assentiu lentamente. É complicado, cara. Mas você acha mesmo que acabou? Vocês pareciam tão bem antes disso tudo. Será que estávamos mesmo? Perguntei. Ou eu só ignorei todos os sinais porque amava ela? Ele não tinha resposta. E, sinceramente, nem eu. Alguns dias depois, começaram os boatos. Recebi uma ligação de uma amiga minha, Sarah, que também é amiga da Grace. Você sabe que a Linda está falando de você, né? Disse Sarah, com a voz baixa, como se estivesse revelando um segredo. Claro que está, respondi, revirando os olhos. O que ela está dizendo agora? Você é mão de vaca demais para sustentar a Grace, e envergonhou a família dela ao sair daquela forma, disse Sarah. Ela está fazendo parecer que você é um fracassado sem dinheiro, que desistiu da Grace porque não aguentou a pressão. Eu ri, mas não porque achava graça. Claro que sim. Linda nunca aceitaria que alguém realmente tivesse coragem de enfrentá-la, então, precisava me transformar no vilão. Sinceramente, tem gente que está enxergando a verdade, disse Sarah. Todo mundo sabe o quanto a Linda é controladora. Mas achei que você deveria saber o que anda sendo dito por aí. Obrigado, Sarah, respondi. Agradeço de verdade. Quando desliguei, senti uma mistura de raiva e exaustão. Linda não estava apenas arruinando a vida da Grace, agora queria arruinar a minha também. Mas quanto mais eu pensava nisso, menos me importava. Deixei que ela falasse. Eu não ia desperdiçar energia lutando uma batalha da qual já tinha me retirado. Uma semana depois, Grace apareceu de surpresa no meu apartamento. Quando abri a porta, ela parecia ter chorado. Podemos conversar? Perguntou ela, a voz baixa. Eu dei espaço para que ela entrasse. Ela se sentou no sofá, apertando as mãos no colo, como se tivesse medo que elas escapassem. Me desculpa, disse ela após uma longa pausa.
Me desculpa por não ter te defendido. Eu sei que devia ter feito isso, mas é tão difícil com a minha mãe. Eu entendo, respondi, sentando em frente a ela. Mas Grace, isso não é só sobre sua mãe. É sobre nós. Eu preciso de uma parceira que me apoie, e naquela noite, você não me apoiou. Eu sei, disse ela, a voz quebrando. Eu sei que te decepcionei. Mas eu te amo, Adam. Eu não quero te perder. Eu também te amo, disse, a voz suave. Mas amor não é suficiente, se você não estiver disposta a lutar por nós. Sua mãe sempre vai estar presente. E se você não consegue enfrentá-la agora, como vai enfrentar quando estivermos casados? Quando tivermos filhos? Grace não respondeu. Apenas ficou ali, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Grace, falei com ternura, você precisa olhar com seriedade para essa situação. Não só por mim, mas por você mesma. Você realmente quer passar o resto da vida vivendo à sombra da sua mãe? Ela sentiu lentamente. Eu sei que você tem razão, disse ela. Mas eu não sei como mudar. Você vai ter que descobrir isso, falei. Mas eu não posso fazer isso por você. Ela foi embora naquela noite. E eu soube que era a última vez que falávamos como casal. Linda tentou me contatar uma vez, mandando uma mensagem que dizia: se você apenas se desculpar, podemos deixar tudo isso para trás. Apaguei sem responder. Depois de me afastar de Grace e de Linda, não esperava mais ouvir nada sobre o que havia acontecido com elas. Achei que aquele capítulo estivesse encerrado para sempre. Mas a vida tem um jeito estranho de manter a gente conectado com aquilo que tentamos deixar para trás. Algumas semanas depois de devolver o anel de noivado, Sarah, nossa amiga em comum, entrou em contato de novo. Ei, disse ela ao telefone, você não vai acreditar no que a Linda está aprontando agora. Suspirei, já cansado só de ouvir o nome dela. O que foi agora? Ela está tentando arranjar um encontro da Grace com um cara, disse Sarah, um homem rico que ela conheceu num dos eventos de caridade. Ele é mais velho, tipo 40 e poucos anos, e aparentemente tem muito dinheiro. Isso é a cara da Linda, falei, amargurado. O sonho dela, um cara com a carteira cheia e sem personalidade. Sarah baixou a voz, como se Grace pudesse ouvir. Mas a Grace não está interessada. Ela disse para Linda que não quer conhecê-lo. Mas você sabe como a Linda é. Não aceita um não como resposta. Não me surpreendeu. Linda sempre tratou a vida da Grace como um tabuleiro de xadrez, e Grace era apenas mais uma peça que ela movia conforme seus próprios planos. Um mês depois, encontrei Ethan na academia. Ele mencionou que a Grace tinha se mudado da casa dos pais. Espera, o quê? Perguntei, largando os pesos que estava segurando. Pelo que eu vi, a Linda expulsou ela, disse Ethan. Ela a expulsou? Por quê? Pelo que me contaram, Grace finalmente bateu o pé sobre o tal homem rico que a Linda queria que ela conhecesse. Ela se recusou até mesmo a encontrá-lo. E Linda surtou, disse que se ela não ia obedecer, então não era mais bem-vinda em casa. Uau, falei, balançando a cabeça. Eu sabia que a Linda era controladora, mas isso ultrapassa todos os limites. Ethan deu de ombros. Sinceramente, talvez tenha sido a melhor coisa que já aconteceu com a Grace. Pelo menos agora ela vai ter que resolver as coisas por conta própria, sem a mãe no pescoço. Queria concordar, mas uma parte de mim sentia pena da Grace. Ela passou a vida inteira tentando agradar a mãe, só para ser descartada quando não se encaixava mais nos planos de Linda. Nas semanas seguintes, pedaços da nova vida da Grace começaram a chegar até mim por amigos em comum. Ela havia se mudado para um pequeno apartamento no centro da cidade e estava procurando um novo emprego, algo na área de arte, finalmente. Mas não estava sendo fácil. Aparentemente, Linda ainda não tinha terminado de dificultar a vida da filha. Ela andava falando mal da Grace para parentes e amigos, dizendo coisas como: fiz tudo por ela, e é assim que ela me retribui? Uma das primas da Grace até me contou que Linda tentou cortá-la financeiramente. Ela acha que se a Grace sofrer o suficiente, vai rastejar de volta, disse a prima. Soava exatamente como algo que Linda faria, usar o dinheiro como coleira para tentar puxar a filha de volta. Mas pelo que ouvi, Grace não estava cedendo. Estava fazendo bicos, vendendo suas artes online e se virando como podia. Um dia, recebi uma mensagem de Grace. Meu coração disparou ao ver o nome dela aparecer na tela após semanas de silêncio. A mensagem dizia:
Oi? Podemos conversar? Eu realmente preciso de alguém agora. Fiquei encarando o telefone, sem saber como responder. Parte de mim queria ignorar. Mas respondi. O que aconteceu? Ela ligou quase imediatamente. Sua voz tremia. Adam, me desculpa por tudo. Você tinha razão sobre a minha mãe. Ela tem sido impossível. Me expulsou porque eu não quis conhecer o cara com quem ela quer me arranjar. Suspirei, aquele misto familiar de frustração e pena voltando. Grace, sinto muito que você esteja passando por isso. Mas eu não sei o que você espera de mim. Eu te avisei que isso aconteceria se você não enfrentasse ela. Eu sei, disse ela rapidamente, a voz embargada. Eu sei que errei. Devia ter te defendido. Mas agora estou tentando consertar as coisas. Estou tentando entender minha vida. E só, preciso de alguém para conversar. Grace, falei, tentando manter o tom firme, fico feliz que você esteja começando a enxergar o problema. Mas você não me escolheu quando mais importava. Você deixou sua mãe nos afastar. Eu não posso ser a pessoa que junta os cacos agora. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois disse. Eu entendo, só, não sei mais para quem recorrer. Doeu ouvir isso. Eu quis ser essa pessoa por tanto tempo. Mas agora, parecia tarde demais. Você vai encontrar seu caminho, disse suavemente. Você é mais forte do que imagina. Mas vai precisar fazer isso sozinha. Alguns meses depois, ouvi pelos outros que Linda finalmente havia parado de tentar controlar a vida da Grace, ou, pelo menos, havia diminuído. Grace cortou contato com a mãe por um tempo, o que, imagino, foi o alerta que Linda precisava. Mas mesmo que ela tentasse consertar as coisas, duvido que o relacionamento das duas volte a ser o mesmo. Quanto a mim, segui em frente. Ainda não estou namorando ninguém seriamente, mas estou levando meu tempo, tentando entender o que quero em uma parceira. E uma coisa é certa, não vou mais aceitar alguém que deixe os outros ditarem sua vida. Olhando para trás, não me arrependo de ter cancelado o noivado. Não foi uma decisão fácil, mas foi a certa. Grace precisava se libertar do controle da mãe. E eu não podia fazer isso por ela. Ela precisava fazer sozinha, no tempo dela.